Olá meninos, olá meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Infantil da IBC, Igreja Batista de Cachoeirinha. Irei iniciar a programação de hoje lendo o versículo no livro de Marcos, capítulo 16 e versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nesse mês de junho, nós estaremos falando sobre missões aqui na nossa programação. E hoje nós temos muitas coisas bem legais. Nós teremos o desafio da semana com as crianças. Vamos ter cânticos, são 3 cânticos e um cântico novo que nós vamos aprender hoje. Vamos ter o Hugo, que estará trazendo o momento missionário. Ele irá apresentar uma missionária da nossa igreja hoje, fique bem ligado. Teremos também a história missionária, que será trazida pelo tio Carlos, tá? Preste bastante atenção, que também teremos o momento das perguntas. Vamos orar? Eu vou convidar a Ana Beatriz, que estará fazendo uma oração. Feche seus olhos e ore junto com ela. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Abençoe os líderes da igreja, abençoe o culto infantil. Abençoe que tudo isso passe, que o coronavírus vá embora e a gente possa louvar ao Senhor todos juntos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Ana Beatriz, obrigado por você ter orado. Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar 3 cânticos. O primeiro, Incontáveis Milhões. O segundo, nós vamos aprender, é cântico novo, Teu servo ouve. E o terceiro cântico, Posso ser um missionáriozinho. Incontáveis milhões estão longe de Cristo, vocês não irão. Quem irá para lhes contar do amor celeste que pode salvar? Lá na cruz Jesus morreu, o mundo pra salvar. Manda-nos que vamos já as novas proclamar de Cristo. Incontáveis milhões estão longe de Cristo, vocês não irão. Quem irá para lhes contar do amor celeste que pode salvar? Eis-me aqui, Senhor, para teu louvor. Fala, Deus, teu servo ouvir. Eis-me aqui, Senhor, pronto para obedecer. Quero ouvir tua doce voz falar. Eis-me aqui, Senhor, oferta só a ti. Fala, Deus, fala, Deus, teu servo ouvir. Eis-me aqui, Senhor, oferta só a ti. Fala, Deus, teu servo ouvir. Eis-me aqui, Senhor, para teu louvor. Fala, Deus, teu servo ouvir.
ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. A gente vai falar hoje com uma pessoa muito legal. Ela é gente boa, a tia Rosiane. Ué, não conhece? Conhece, ela é missionária lá na nossa igreja, sabia? Pois é, eu vou fazer umas perguntas para vocês poderem conhecer um pouco a nossa missionária. Legal? Lá vai, pessoal. Primeira pergunta, viu? Primeira pergunta. Com quantos anos você decidiu ser missionária? Assim, como você sabia que era isso que Deus queria para você? Então, Hugo, eu decidi ser missionária, no caso eu fui desafiada para ser missionária quando eu ainda era criança, porque na minha igreja, que é a Igreja de Cachoeirinha, sempre vinha missionários que trabalhavam com povos indígenas e eles lançavam os desafios, dizendo que precisavam, os índios precisavam ouvir falar de Jesus. Então aquilo falou muito ao meu coração. E eu tive essa convicção mesmo quando eu estava mais velha, que era isso que Deus queria de mim, né? Para eu trabalhar na evangelização dos povos indígenas. Segunda pergunta é uma sequência. Onde você está trabalhando? Como faz para chegar lá e eles falam a nossa língua? Então, Hugo, nós, a minha família, meu esposo, Marlon, eu, Rosiane, nós trabalhamos com os Nhengatu, lá no interior do Amazonas, aqui no interior do Amazonas, mas em São Gabriel da Cachoeira. E para chegar lá com eles, a gente precisa pegar um barco daqui até São Gabriel da Cachoeira, ou um avião, que o avião é rapidinho que chega, é 2 horas. Mas de barco demora 3, 4, às vezes até uma semana para chegar em São Gabriel da Cachoeira. E de São Gabriel da Cachoeira, a gente pega uma voadeira, que é aquela canoa de metal
com um motor de polpa mais potente e levamos 4 horas para chegar na comunidade indígena que a gente trabalha. E eles não falam português, a maioria deles não fala português, eles falam a língua Nhengatu. Legal, Nhengatu. Como fala em Nhengatu? Eu amo a Jesus e vou obedecê-lo. Ixê, Ragostai, Turuçu, Seruxau, a Jesus, Açuí, Ramunhã, Pau, Maieu, Putai, Auê. Joia! Agora, mais uma. Pelo que podemos orar por você e sua família? Então, vocês podem estar orando pela tradução, né, das lições bíblicas na língua Nhengatu, que mesmo nós estando longe do povo, mas nós temos trabalhado nisso, o Marlon tem trabalhado nisso, que vocês estejam orando. Orem também para que essa pandemia passe logo, para que a gente possa retornar, todos os missionários, né, de modo geral, que trabalham com povos indígenas, possam retornar para a sua área de trabalho, né? E que isso possa passar e a gente possa retornar logo para os nossos trabalhos ali com eles. E também orem pela nação brasileira, né? Por tudo que tem passado, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. A última, tia Rosiane, faz isso pra gente. Canta uma musiquinha em Nhengatu pra gente aprender a louvar a Deus em outra língua. Canta, canta, canta! Vamos cantar, crianças. Deus Purangauá Xarã. Deus Purangauá, aleluia. Deus Purangauá, aleluia. Deus Purangauá, Purangauá Xarã. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Deus abençoe Turuçu Penhê. Crianças, hoje nós vamos aprender a história de um missionário, começar a aprender. E o nome dele é Hudson Taylor. Mas sabe, a gente vai começar desde quando ele era criança, quando ele tinha 5 anos de idade. Seu pai, à mesa, falava à sua família que a China precisava de missionários. Não tinham muitos missionários que iam à China. Então Hudson Taylor falou prontamente que iria à mesa. E seus pais ficaram felizes. Por quê? Porque antes de Hudson Taylor nascer, seus pais já oravam para que ele fosse um missionário na China. Mas sabe, crianças, uma coisa, Hudson Taylor, ele era uma criança muito debilitada, que vivia adoecendo. Para vocês terem uma ideia, ele só entrou na escola com 11 anos. Hudson Taylor, apesar de só ter ido para uma escola com 11 anos, antes disso, ele teve toda a educação que uma criança inglesa podia ter, pois ele morava na Inglaterra. Seus pais o ensinavam todos os dias, ele teve todas as matérias que uma criança poderia ter. E sabe outra coisa legal? Ele tinha uma irmã chamada Amélia muito legal. A Amélia saía para passear com o Hudson Taylor e eles colecionavam muitas coisas legais. Borboletas, flores, e seu pai ainda ajudava ele a pegar essas coisas para eles colecionarem. Quando o Hudson Taylor tinha 13 anos, crianças, ele começou a trabalhar com seu pai, porque naquela época isso era normal para as crianças inglesas trabalharem com essa idade. Seu pai era farmacêutico. O que é um farmacêutico? Uma pessoa que prepara remédios. E o pai ensinava pacientemente para o seu filho. Mas sabe, tinha uma coisa errada com o pequeno Hudson Taylor de 13 anos. Quando seu pai lia a Bíblia para ele, ele já não se interessava mais. Porque ele já estava pensando em ter várias coisas materiais, em vários cavalos, casas, ele pensava nessas coisas.
Mas sabe, crianças, quando o Hudson Taylor fez 17 anos, sua mãe viajou. E ele estava procurando algum livro para ler em casa. E sabe, ele encontrou um folheto que falava sobre a palavra de Deus. Hudson Taylor, lendo aquele folheto, encontrou uma palavra interessante. Está consumado. Foi o que Jesus disse lá na cruz, quando foi pregado naquela cruz. Ele disse, está consumado. E Hudson Taylor entendeu naquela hora que para ele obter a salvação ele não poderia fazer obra nenhuma. Nenhuma obra pode salvar. Somente a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Hudson Taylor, naquele momento, creu em Jesus como seu Salvador. Mas sabe, crianças, ele não ficou calado. Ele foi falar para a irmã dele, para a Amélia. A Amélia ficou muito feliz que ele tinha feito isso. E sabe o que mais aconteceu? A mãe de Hudson Taylor estava chegando e Hudson Taylor, mãe, eu tenho uma notícia maravilhosa para lhe contar. E a mãe dele disse, eu já sei, meu filho, você recebeu Jesus como seu Salvador. Quando eu saí de viagem eu estava orando muito por isso, meu filho. Que alegria. A partir do momento que Hudson Taylor entregou sua vida a Jesus, ele ia com a Amélia visitar as pessoas, entregava folhetos, evangelizava. Mas sabe, crianças, faltava uma coisa na vida de Hudson Taylor. Ele via que ele ainda não havia se entregado ao Senhor Jesus para que ele pudesse mandar na sua vida, para que o Senhor Jesus pudesse dizer o que ele deveria fazer a mais para o Senhor. E sabe o chamado que ele recebeu? De ser um missionário à China, assim como ele tinha dito aos 5 anos de idade. E sabe a primeira coisa que ele pensou? Para ser um missionário, ele precisaria estudar mais a Bíblia. Pois toda manhã Hudson Taylor acordava às 5 da manhã para estudar a Bíblia, começou a estudar outras línguas, começou a fazer outras coisas para que ele pudesse ser um missionário, uma pessoa forte para ir por campo missionário. E sabe, crianças, ele ouviu na cidade que tinha um pastor que tinha um livro sobre a China. E ele rapidamente foi à procura daquele pastor, pois ele estava interessado em conhecer o local que Deus havia designado para ele ir. Quando Hudson Taylor foi emprestar aquele livro, o pastor perguntou assim, mas por que você quer um livro sobre a China? E Hudson Taylor disse, porque o Senhor está me chamando para ir para a China. E o pastor perguntou, mas como é que você vai? Hudson Taylor respondeu, eu não sei, mas o Senhor Jesus irá me direcionar ao que eu devo fazer. E sabe, Hudson Taylor leu aquele livro e uma coisa interessante que ele aprendeu sobre a China. Lá as pessoas são muito carentes de médicos. Então Hudson Taylor precisava aprender mais sobre medicina. E ele encontrou uma pessoa chamada Dr. Richard. Dr. Richard permitiu que Hudson Taylor fosse seu ajudante. E ali Hudson Taylor poderia aprender mais sobre a medicina. Hudson Taylor, trabalhando com o Dr. Richard, ele ajudava as pessoas, ajudava os pobres. Ele dava auxílio, levava medicamentos, mas também levava algo mais importante, a palavra de Deus. E sabe, crianças, nessas idas de Hudson Taylor ajudar as pessoas, às vezes apareciam pessoas que empurravam ele, zombavam dele, mas Hudson Taylor não se importava, porque ele precisava confiar no Senhor, pois ele estava se preparando para o campo missionário. E sabe, Hudson Taylor passou por uma prova muito interessante. Hudson Taylor tinha uma moça que ele gostava muito. E sabe, ele foi pedir aos pais daquela moça para que eles pudessem se casar. Só que Hudson Taylor tinha um sonho de ser missionário na China. E a moça sabia disso. Você sabe o que os pais da moça falaram? Que só entregariam a moça para ele se casar com ela se Hudson Taylor desistisse de ir para a China. Será que Hudson Taylor faria isso mesmo? Hudson Taylor desistiu de ficar noivo daquela moça. Por quê? Porque o mais importante era obedecer ao Senhor, sendo missionário na China. E sabe, crianças, o Dr. Richard, aquele médico com quem Hudson Taylor trabalhava, tinha um problema de memória, sabiam? O Dr. Richard chegava com Hudson Taylor e dizia assim, Hudson, quando eu esquecer de lhe pagar, você me avisa. Mas Hudson Taylor era um pouco envergonhado. Ele preferia que o médico lembrasse e pagasse ele no dia certo. Mas sabe de uma coisa? Chegou o dia do pagamento e Hudson Taylor só tinha uma moeda no bolso. O que aconteceu? O médico esqueceu de pagar o Hudson Taylor. Hudson Taylor foi para casa
e um homem chegou na porta dele, batendo e correndo, batendo na porta. E sabe, quando o Hudson Taylor atendeu, esse homem disse: olha, minha mulher, ela está muito doente, você pode orar por ela? E o Hudson Taylor foi. Quando ele chegou lá, o Hudson Taylor teve compaixão daqueles dois, orou por aquela mulher e deu sua única moeda que ele tinha no bolso naquele dia. E agora, como o Hudson Taylor iria confiar em Deus? Como ele confiaria em Deus? Deus tinha um plano na vida dele. Na manhã seguinte, o Hudson Taylor recebeu algo do carteiro. O que seria? Ele abriu, tinha uma luva, e dentro dessa luva tinha 4 vezes mais dinheiro do que ele tinha dado para aquela família que aquela mulher estava doente. O Hudson Taylor ficou muito feliz porque ele viu que Deus estava cuidando dele. E sabe de uma coisa ainda? Aquela mulher que ele deu a única moeda que ele tinha, ela ficou boa, ela ficou sarada. E sabe, crianças, o Hudson Taylor ali realmente viu que Deus tinha um plano para ele. Mas o que será que aconteceu depois? Crianças, aquele dinheiro que chegou lá pelo carteiro, ele acabou. E o Hudson Taylor tinha que pagar o aluguel. O Dr. Richard chegou um dia lá no trabalho do Hudson Taylor e perguntou: eu te paguei, Hudson? Que o Dr. Richard era esquecido. Aí o Hudson: não, o senhor não me pagou. Então o médico falou: poxa, Dr. Richard, Hudson, não vou poder te pagar porque eu já passei o dinheiro para o banco. E o Hudson ficou com o coração pesado, estava triste: como é que eu vou pagar o aluguel? E sabe, crianças, quando estava para acabar o expediente de Hudson Taylor, o médico chamou o Dr. Richard: Hudson, um dos clientes me pagou e não é normal eles virem assim no final do dia. Ali o Hudson Taylor viu realmente o cuidado de Deus com ele. Ele sentiu que ele estava preparado a dar um passo a mais para que ele fosse um missionário na China. Então ele começou a estudar na Faculdade de Londres, Medicina. E ali ele ajudava no hospital da faculdade. Hudson Taylor, trabalhando com medicina, tocou num homem doente sem querer. E essa doença ela pegava de uma pessoa para outra. E sabe, crianças, Hudson Taylor ficou de cama, ficou muito doente. O médico que cuidou dele disse: olha, você vai morrer. Mas Hudson Taylor confiava em Deus e sabia que isso não iria acontecer. E algum tempo depois, algumas semanas, ele já estava de volta, estudando medicina. Crianças, Hudson Taylor estava pronto para ir para a China. Então ele procurou um amigo dele rapidamente e disse: olha, estou pronto para ir para a China. Sabe o que o amigo dele da agência missionária falou? Ele disse: olha, Hudson, eu estava agora escrevendo uma carta para você, lhe convidando para ir para a China. E sabe, crianças, Hudson Taylor partiu de navio para a China. Naquela época não tinha avião. E sabe, quando ele estava indo para a China, existiu várias tempestades. E numa dessas tempestades, crianças, o navio estava sendo levado para as pedras, para as rochas. E sabe, a pessoa que estava responsável pelo navio olhou para o Hudson Taylor e falou: o que faremos? Hudson Taylor disse: tem mais uma coisa que podemos fazer. Aprenderemos na próxima lição o que Hudson Taylor falou para aquele comandante do navio. O que eles iriam fazer a ponto de um navio eles sofrerem um acidente no meio do mar com aquele navio. Momento das perguntas. Atenção para a primeira pergunta, crianças. Qual o nome da irmã de Hudson Taylor? Letra A, Ana. Letra B, Amélia. Ou letra C, Alice? Resposta certa está na letra B, Amélia. Segunda pergunta. Com quantos anos Hudson Taylor decidiu que iria para a China como missionário? Letra A, 3 anos. Letra B, 4 anos. Ou letra C, 5 anos? Resposta certa é a letra C, 5 anos.
Terceira pergunta, crianças. Com quantos anos Hudson Taylor começou a trabalhar? Letra A, 13 anos. Letra B, 14 anos. Ou letra C, 15 anos? Resposta certa está na letra A, 13 anos. Quarta e última pergunta, crianças. Sobre qual país falava o livro que Hudson Taylor pediu emprestado a um pastor? Letra A, China. Letra B, Japão. Ou letra C, Brasil? Resposta certa está na letra A, China. Você acertou todas as perguntas, crianças? Parabéns! Obrigado, tio Carlão. Nós aprendemos muito hoje com essa história missionária do Hudson Taylor. Não vou esquecer dessa lição, hein? E as perguntas, crianças? Sempre pergunta difícil, né? Aí vocês estão de parabéns, que vocês acertaram todas as perguntas. Bem, nós estamos chegando ao final. Graças a Deus por mais um vídeo do Ministério Infantil. E eu vou mandar um grande abraço para algumas crianças. E hoje o nosso abraço vai para Fernanda e Amanda, Vinícius, Juliane, Sofia, Ulisses, Isabelle e a Lara Rafaele. Um grande abraço para todos vocês que assistiram a programação até o final. Que Deus abençoe a cada um. E até a próxima semana, se Deus permitir.